tema de hoje é porque os seus anúncios não vendem, né? Muito importante, porque eu acredito assim que quase todo mundo é empresário, quase todo mundo quer estar ativo nas redes, quer vender e às vezes não sabe como, né? Eu tenho 7 anos no marketing digital. Eu iniciei meio que por curiosidade e depois continuei meio que forçada, digamos assim. Eu tenho o perfil do Google, Local Guide, assim, deve ter mais de 10 anos. Eu não sei se tem isso tudo que começou, mas eu lembro que quando iniciou, o Google mandou um e-mail para mim, que eu tenho um Gmail muito antigo, falando que existia esse Local Guide e tal, Local Guide, né? Eu falo Local Guide como se lê. Ensinando como mexia, que poderia avaliar as empresas, que poderia criar empresas e tal. E aí eu fui mexendo com isso, fui aprendendo. E aí eu era gestora financeira, trabalhava numa empresa do setor financeiro. E o Gustavo fez uma mentoria e acabou entrando nessa área, né? Atuei um tempo como servidora pública estadual, mas eu tinha muita vontade de me mudar, de levar meus filhos para ser criado num ambiente que fosse mais adequado, talvez. E eu sempre falava de morar no interior. E aí, em algumas viagens que ele fazia para fazer esse mapeamento, eu o acompanhava. E eu tive a oportunidade de ir a Juiz de Fora com ele. Gostei muito da cidade. E eu falei, vamos ficar aqui? Aí ele falou, Juiz de Fora é um lugar bom. Olhamos escolas, olhamos lugares. Mas aí a gente, um dia, um dos nossos parceiros de trabalho veio para Saquarema. E a gente teve a oportunidade de conhecer também Saquarema. Bom, foi amor à primeira vista. Porque assim, era uma rocinha, né, era o interior. A qualidade de vida era muito boa. A gente podia criar bem as crianças lá. E tinha uma educação legal também. E aí a gente veio. Neste meio tempo, a gente montou uma empresa. E aí veio a pandemia. Antes de vir pra cá, né? Só voltar um pouquinho. Antes de vir pra cá. Aí veio a pandemia. E aí o sistema do Google travou. Então não se colocava mais fotos do Google. As fotos do Street View dele não entravam. E essa empresa estava bem no início. Então assim, a gente estava caminhando vagarosamente. E aí foi o tempo que todo mundo começou a fechar as empresas. Né? Todo mundo assim, generalizando. Mas assim, muita gente quebrou na época da pandemia. Né? Porque assim, era inesperado, então você não podia mais atender o cliente, se o cliente ficasse na porta era aquela briga, aí era o tempo todo a polícia te olhando, se podia estar... E aí a gente começou a fazer o tráfego pago do Google. E aí a gente ia às vezes no mercado fazer as compras, e a gente encontrou, um dia a gente encontrou, eu lembro desse episódio, que a gente encontrou um cara que tinha uma hamburgueria enorme lá na cidade, era bem frequentada, e lá ia ele empurrando um carrinhozinho com um tiquinho de coisa no fundo. E aí ele encontrou com a gente com 3 carrinhos cheios de coisa. Aí ele falou assim, Gustavo, o que tá acontecendo? Eu mal tô vendendo porque eu tô tendo que vender escondido e tal. Aí o Gustavo falou pra ele, você nunca ouviu falar de vender online, não? Aí ele falou assim, mas como é que funciona? Como é que eu vou entregar? Aí o Gustavo falou assim, é delivery. Tem como você pegar, chamar um motoboy, o motoboy entregar pra você. Eu vou dar uma olhada nisso. E aí a gente começou a vender, e aí vendia muito, aí a gente teve que aumentar a empresa, teve que contratar mais motoqueiros, porque assim, os 2, 3 que a gente tinha já não dava, tinha dia que era 5. E aí com isso a gente foi ficando cada vez mais conhecido. E como ele já não se dedicava a ir para as ruas, ele acabou tendo tempo de pensar no que fazer, né? Porque às vezes a gente fica tão focado ali de operacional, né amiga do financeiro, que a gente acaba esquecendo de crescer a nossa empresa, de explorar novos caminhos, né? Que foi o que aconteceu com a gente, mas assim, sem a gente esperar. E aí viemos pra cá. Quando a gente veio trabalhar aqui a primeira vez, a gente viu a oportunidade na região. Porque, por exemplo, a gente trabalhou um tempo em Búzios. Búzios é uma cidade, era, né, que hoje já tá melhor. Quando a gente veio pra cá, você não encontrava o endereço. Era na Avenida... José Ribeiro Dantas, número tanto. Quando você ia, era lá do outro lado. Mas a localização do cliente estava lá na outra ponta. E é uma avenida enorme. Entendeu? E aí a gente começou a ver isso. Então a gente fez muito cliente na época. E aí a gente falou, cara, aqui é muito carente de tráfego pago. E já existiam, lógico, igual, né? A gente veio pra cá no finalzinho da pandemia. Tinha acabado a pandemia, na verdade. Então assim, a gente já via pessoas que estavam, igual ele falou, guru de internet, que ensinava, como ficar milionário e tal. A gente, teve uma época que o Gustavo quase ficou depressivo, porque ele pensava, poxa, eu trabalho, eu tenho tanto cliente, e esses caras estão falando que ganham milhões e milhões de reais tão fácil. Por quê?
Eles contavam que ganhavam, mas aí quem tá lá na frente é que sabe que não é tão simples assim. Mas enfim, aí a gente veio pra cá, aí eu fiz pós-graduação em marketing digital. Eu vi a necessidade, porque como ele estava trabalhando na rua e cada vez eu precisava saber mais o técnico, né? E aí comecei a trabalhar com tráfego pago para outros clientes, começamos a atender, começamos com uma loja de bateria, se não me engano, foi? O cliente gostava bastante de investir no tráfego pago, no Google, e ele via resultado. Então cada vez que ele via resultado, ele escalava. Ah, essa semana eu vendi tanto, já aumenta tanto, já aumenta tanto. E aí a gente foi vendo que era um bom negócio. E o pessoal começou a perguntar muito de Instagram, de Facebook. Ah, o Instagram. Teve uma época que o Gustavo falava assim pro cliente: olha, Instagram é rede social, não vende não. Aí eu falei pra ele, porque o Instagram tava no início, tá? A gente entenda, o Instagram não era esse boom que tá hoje. Aí um dia eu falei pra ele assim: vem cá, Gustavo, eu acho que não tá certo o que você tá falando não. Aí ele: não, mas é porque o Google... Porque assim, o Google é o funil de vendas, então tipo assim, todo mundo que deseja comprar naquela hora, ela pesquisa onde? No Google. Então o Google de fato, até porque assim, eu vou pesquisar no Instagram alguma empresa. Hoje já é mais fácil de encontrar, né? Hoje já tem outras técnicas que você utiliza, no nome e tal. Mas antigamente não, antigamente você tinha que saber o arroba certinho da pessoa, porque senão você não chegava até ela. E assim, até hoje, dependendo do tipo de serviço, se você não souber direitinho, não aparece pra você. Então assim, o Google não. O Google você pesquisou, você pode até ter um erro lá de ortografia na hora que você encontra aquele cliente. Então assim, o Google ainda, né, com a IA transformada, mudada e mudando tudo, né, pode ser que as coisas vão mudar bastante, mas ainda a gente acredita que o Google é o meio de vendas mais eficiente, né. Aí tá,